Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 26 de julho de 2027. Estamos aqui para ler a Bíblia porque, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então vamos alimentar o nosso espírito com a palavra. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 27, e aí eu convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar esta leitura da palavra de Deus. Que diz: são estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Davi, após conquistar a terra, vencer os inimigos, subjugar os reinos ao redor, ele organiza o culto ao Senhor e ele organiza a própria administração real. E depois, quando Salomão assume o reino, ele apenas acrescenta outros itens a estes outras funções e outras delegações, além destas que Davi já deixou organizado. Versículo 2: sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Cada mês do ano, então, vai ter um capitão aqui liderando um exército, um pelotão do exército, né? Versículo 4 diz: sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Auita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000 pessoas ali, sob a liderança do Dodai, né? Verso 5: ao terceiro capitão do exército, o terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. E seu turno estava ao encargo de seu filho Amizabade. Os nomes aqui não são muito simples de ler, né? E ele então tem 24.000. E aqui, de novo, o Benaia é citado. Todas as vezes que os 30 valentes de Davi são citados, ele é um dos citados. Versículo 7: o quarto para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe. E depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, o israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Ix, o tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elés, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai, o zatita, dos zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o anatotita, dos benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o netofatita, dos zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. Aqui aparece um segundo Benaia, né? Mas não é aquele Benaia lá que fazia parte dos 30, né? Continuando, versículo 15. O 12º para o 12º mês era Eldai,
o netofatita de Otiniel, também em seu turno havia 24.000. Esses foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Aziel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. E também aqui não é dito, né, mas é porque a pessoa só alcançava a maioridade em Israel com 20 anos de idade. Os outros, aqui ele estava contando os maiores de idade. Versículo 24, Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que por causa desse censo veio grande ira sobre Israel. Por isso o número não foi registrado na história do rei Davi. Informação dada aí pelo cronista, né, que é um funcionário do rei. Versículo 25, Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Aqui aparece então outro Jonatas, aí mostra que o Jonatas não era um nome tão incomum, né? Tem a história do outro Jonatas, filho do rei Saul. Agora esse Jonatas aqui é administrador de uma parte dos bens do rei Davi. Versículo 26, Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Simei o Ramatita cuidava das vinhas, porém Zabdi o Sifinita cuidava dos que estavam, entrava das vinhas para as adegas. Esse cuidava dos vinhos, né? Baal-Anã o Gederita cuidava dos olivais e sicômoros que havia na Safelá, porém Joás cuidava dos depósitos de azeite. Sitrai o Saronita cuidava do gado que pastava em Saron, porém Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obi o Ismaelita cuidava dos camelos. Gedias o Meronotita cuidava das jumentas. Aqui temos um Gedias, eu já conheci um Gedias. 31, Jaziz, o Agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Versículo 32, Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Está aqui mais um Jonatas. Vimos um Jonatas aí que liderava um determinado segmento, né, de pessoas. E agora já sabemos a história do Jonatas, que é o mais famoso filho de Saul. Agora o outro Jonatas aqui, que é o Jonatas, tio do Davi. Jeiel, filho de Aquimônio, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. E assim o cronista vai registrando toda a organização do reino de Davi. E aí nós vamos chegar no reino de Salomão lá em 2 Crônicas. E vamos ver que Salomão multiplica esta organização, né?
Então, terminamos aí mais uma leitura, agora a 1 Crônicas capítulo 27, só faltam 28 e 29, e aí nós passamos para a 2 Crônicas. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, a gente volta para continuar esta leitura. Aguardo todos aqui, um grande abraço.